Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 22 de junho de 2026. E nesse horário, das 17h30, nós estamos essa obra. Ó. Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Né? Essa obra é extraordinária. Nós estamos estudando o capítulo 5 dessa terceira parte, né? O capítulo 5. E no capítulo 5 nós vamos começar no terceiro parágrafo. Capítulo 5, terceira parte, terceiro parágrafo. Mas antes de começar, eu quero relembrar a todos que hoje nós teremos nossa palestra pública, que é a quarta palestra do painel espírita sobre dependência química. O nosso irmão Oswaldo Francisco vai falar sobre o tema a importância dos valores morais na educação, como prevenção da dependência química. Então, todos são convidados a participarem, né, desse estudo tão importante. Então, antes de iniciarmos, vamos aqui agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, mais uma semana, né, iniciando mais uma semana de estudos, e porque esses estudos nos auxiliam muito, fortalece a nossa fé, equilibra a nossa energia, nos ajuda a compreender melhor os ensinamentos do Senhor e aplicá-los. Esse é o mais importante, né? Para que nós possamos ir organizando o nosso processo evolutivo, sempre seguindo os valores morais tão importantes e colocando, né, e tendo certeza que através desse conhecimento dos ensinos de Jesus, a nossa educação vai se desenvolvendo, né? Que, como diz Pedro de Camargo, o problema do homem é um problema de educação. Então, a gente vai, a cada dia, aprimorando mais a nossa educação, para realmente nos tornarmos homens de bem. E tudo isso Deus nos proporciona com essas oportunidades e com a sua misericórdia que nunca nos falta. Assim, agradecemos muito a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, por essa oportunidade. E sempre pedimos a Deus também que abençoe, auxilie todos aqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram, né, passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, são muitos. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de cada um desses nossos irmãos. Graças a Deus. Bem, gente, nós vamos aqui ao capítulo 5. Estamos contando a história da nossa amiga Angelita, né? Angelita, grávida, passou por uma cesariana, podemos dizer, nem foi uma cesariana, né? Um procedimento muito duro, o bebê dela morreu e ela entrou num estado comatoso. O marido está desesperado, a família está desesperada, mas ninguém lembra de pedir a Deus ajuda, muito pelo contrário. A mãe da Angelita, ela culpa Deus, né? Diz que Deus. Ela nem acredita em Deus, que Deus não existe. E todo mundo ainda coloca a culpa no médico, coitado, que não teve culpa nenhuma, só foi chamado quando a coisa já estava numa situação muito mais avançada, porque naquela época, né, início do século XX, o preconceito era muito grande, então não existia esse negócio de a mulher fazer pré-natal, né, de ter um acompanhamento médico, principalmente se fosse homem. Então, eles entregavam a pessoa à mão de uma, chamamos de curiosa, né, parteira, que muitas vezes também, mesmo já percebendo que a situação estava grave, ela não pedia ajuda de um médico com medo de perder o cliente. E a coisa foi se desgringolando e acabou chegando num momento muito difícil. E aqui, eu vou até ler o primeiro e segundo parágrafo do capítulo 5 para a gente poder concatenar melhor as ideias. O doutor Bezerra diz assim: não chegara eu, Bezerra, né, ainda ao meu destino, porém, e o encantador acaso desses criados pelas afinidades pessoais, que se buscam naturalmente para um espiritual consórcio de valores psíquicos, fez-me defrontar com duas gentis individualidades da falange enternecedora de Antônio de Pádua, que foi Antônio de Pádua que emitiu o pedido para doutor Bezerra vir ajudar a Angelita e a família dela.
Perdoe-me-á o leitor, no entanto, a necessidade que me vejo de materializar os acontecimentos decorridos no mundo espiritual e as expressões ali usadas. Escrevo para vós, terrenos, quer dizer, para nós que estamos encarnados, com o cérebro mediúnico. E para oferecer o ensinamento a contento de humanas compreensões, não poderiam a estas dirigir-me de outra forma. Então, ele está falando da dificuldade que ele vai ter de pegar todos aqueles fatos que estão acontecendo no plano espiritual e procurar materializar isso em palavras. Entendeu a dificuldade dos benfeitores, muitas vezes? Às vezes tem algo acontecendo na espiritualidade. Às vezes é algo sublime, né? E ele tem que passar isso para a gente. Só que as nossas palavras não conseguem dar, mostrar a beleza de como as coisas estão acontecendo. Então, ele pediu até desculpa. Ele diz: perdoar-me-á o leitor a necessidade em que me vejo de materializar os acontecimentos decorridos no mundo espiritual. E as expressões ali usadas. Ele vai ter que materializar isso para que a gente possa entender, né? E ele diz também, porque né? Eu aqui tenho um cérebro mediúnico. E para oferecer para vocês o ensinamento a contento, de forma que vocês possam captar e compreender, não poderia a estas dirigir-me de outra forma, né? Então ele vai ter que, como diz o Otão, nó em pingo d'água, para que a gente possa compreender bem, né? Como ele diz, a estas humanas compreensões, dirigir-me de outra forma. Terceiro parágrafo, onde começa a aula de hoje. Íamos buscar-vos, doutor, essas duas ingentis individualidades da falange, né? São dois espíritos bastante elevados. Normalmente, esses espíritos mantinham a forma infantil, né? Nós já vimos isso. E quando começou essa terceira parte, ele falando que esses espíritos da falange de Antônio de Pádua, muitos deles mantêm a forma infantil e carregam, né, carregam flores dos braços, né, simbolizando anjos, mas são espíritos que mantêm a forma infantil. Então, ele diz aqui: íamos buscar-vos, doutor, são as gentis individualidades da falange enternecedora de Antônio de Pádua, tá? Que mais enternecedor do que duas crianças, né? Desejávamos aqui a vossa presença, diz essas entidades, diante da pobre enferma, cujo espírito se encontra entre nós. Declararam-me gentilmente as duas formosas entidades. Deram-me confiantemente as mãozinhas, então eles estão na forma infantil. Deram-me, diz doutor Bezerra de Menezes, confiantemente as mãozinhas, que se diriam delineadas em raios estelares. Como é que doutor Bezerra pode explicar para a gente, ou transcrever para a gente, essa cena? Né? Porque vamos imaginar o que ele está vendo e traduzir isso na nossa linguagem. Como é que a gente vai entender o que é raios, duas mãozinhas delineadas em raios estelares? Dá para a gente entender, imaginar isso? Como são duas mãozinhas delineadas em raios estelares? Fica difícil, né? Você só vai entender vendo. Doutor Bezerra está vendo, mas nós não estamos. Então, ele tem que falar para a gente o que é duas mãozinhas em raios, delineadas em raios estelares.
Fica complicado. Não é? Então, ele usa o termo, mas a gente não tem essa noção do que ele está vendo, de como são essas mãozinhas, né? Por isso que ele pediu desculpa a gente, porque ele disse: não vai dar, né, para vocês terem essa ideia. Eu vou ter que dizer duas mãozinhas delineadas em raios estelares. Aí cada um de nós vai ter que imaginar o que é isso, o que ele está vendo. E seguimos, diz Dr. Bezerra, para mais além. Bem depressa me defrontei com o espírito de Angelita. Ela está lá no plano espiritual, cujo corpo, no momento, o corpo dela está em estado de coma. Ela ainda está encarnada. O corpo está em estado de coma em cima da cama no quarto dela. Mas o espírito dela está desdobrado e ela está no plano espiritual. Por isso que as entidades disseram que o espírito dela se encontra entre nós. Ela desdobrou, saiu do corpo, está no plano espiritual, vai receber o atendimento, mas o corpo dela está na casa dela em estado de coma, viva ainda, encarnada, mas está de coma. E a família está ali em volta do corpo, mas ela está encarnada. Ele diz aqui, cujo corpo, no momento, imerso em estado comatoso. Então, você pode botar aqui, ó. Ela está encarnada, estado de coma, mas está encarnada ainda. Está encarnada. Que a anestesia aprofundava. Então, ela tomou anestesia e essa anestesia aprofundava o estado de coma, tornava o estado de coma dela mais profundo. E permitia aquele, quer dizer, aquele ao espírito dela, e permitia aquele ao espírito da Angelita a permanência lúcida em regiões do invisível, propícias à sua recuperação geral. Então, o estado de coma, né, aprofundado pela anestesia, promoveu uma libertação do espírito dela, né? Uma libertação mais profunda do espírito dela, onde ela, no plano espiritual, vai receber o atendimento. Quarto parágrafo. Debulhada em prantos, espírito Angelita, chorando muito, debulhada em prantos, a pobre jovem parecia inconsolável, ao passo que a seu lado entidades amigas confortavam-na, tá? Ela estava lá no plano espiritual, chorando, sofrendo, mas havia espíritos amigos ao lado dela, confortando-a, aconselhando-a paternalmente. Uma dentre todas, grave e protetora, dirigiu-se à minha modesta individualidade, benevolente e amável. Uma dessas entidades é grave e protetora. Procurou o doutor Bezerra, né? Procurou o doutor Bezerra para falar sobre Angelita, que era uma protegida dele. Tá? Então, essa entidade, esse benfeitor, que era benevolente e amável, quando viu, mas, ao mesmo tempo, era grave e protetora, quando viu o doutor Bezerra, foi conversar com ele sobre Angelita. E essa entidade vai dizer assim, esse benfeitor: agradeço-vos, caro irmão. Ele agradeceu ao doutor Bezerra. Falou-me o eficiente trabalho adaptado ao corpo terreno de minha pupila Angelita. Ele agradeceu ao doutor Bezerra o tratamento que o doutor Bezerra deu ao corpo de Angelita. E disse que ela era pupila dele. O que importa dizer que, tal como se encontra, estará ela apta ao testemunho indispensável às leis eternas para o qual preferiu renascer. Respondi, doutor Bezerra, excusando-me, aturdido ante as expressões amigas de um superior espiritual. Então, o benfeitor de Angelita era superior espiritual do doutor Bezerra. E doutor Bezerra, né? Quando ele agradeceu, o doutor Bezerra deve ter dito: não, 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 você não tem o que me agradecer. E ficou surpreso, né? Com as expressões educadas e delicadas daquele benfeitor. Emitido votos muito sinceros para que a paciente se saísse a contento das provações excitadas.
Eu observara, porém, no aposento da doente, durante a operação que ela passou, uma individualidade de aspecto singular, e me abandonaram, então, a contemplá-la, chegando a descobrir sua identidade, mais ou menos, através de intuições seguras. Tratava-se de forma perispiritual escura, sombria, de cabelos eriçados, traindo o complexo da carapinha do negro, cujas feições acusavam o terror, apresentando por vezes esgares de dor, estremecendo convulsivamente, como desejando desvencilhar-se de algo que o torturasse. Então ele viu que, doutor Bezerra, quando ele estava tratando do corpo dela, dando tratamento para ela se recuperasse, ele viu aqui, gente, lembrando do texto, tá? Início do século XX. Tem lá suas questões, né? Que nós já falamos sobre isso, sobre a questão de como a forma era vista. Ele está falando aqui, na realidade, o que ele está falando aqui é o seguinte: ele viu o espírito de um homem que estava, que era muito sofredor, que tinha uma forma perispiritual escura e via trazer no coração muito ódio, muita raiva, um certo desejo de vingança. E pela descrição, deveria ter sido um escravo em vida passada. Entendeu? Deveria ter sido um escravo em vida passada. Ele diz aqui que esse espírito trazia no seu rosto feições de terror. Terror quer dizer medo, né? E apresentava esgares, quer dizer, sabe quando uma pessoa está sentindo muita dor e a pessoa faz aquela cara feia assim, né? Se contrai. Ele apresentava isso constantemente, estremecendo convulsivamente, como quisesse se livrar de alguma coisa que o estava torturando. E esse espírito, o tempo que ela estava na casa dela e que o doutor Bezerra estava fazendo a cirurgia espiritual dela, e o médico fazendo os procedimentos no corpo dela, o médico encarnado, o doutor Bezerra viu esse espírito lá. E ele identificou esse espírito. Ele falou aqui, identifiquei mais ou menos, mas percebi que era um espírito que estava ali, né? Que trazia uma forma perispiritual escura e mostrava também, demonstrava estar em grande sofrimento esse espírito, né? Como querendo se desvencilhar de algo que o torturava. Postava-se ele, esse espírito, então, próximo a Angelita, quando ela estava lá na cama, né? Próximo a Angelita. Como que a ela ligado por antilhos magnéticos, que pouco a pouco se rompiam. Antilhos magnéticos era como se fossem elásticos muito grossos que ligavam ela a ele. Sabe o elástico? O elástico você pode puxar, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um elástico entre meus dedos, o da mão direita e da esquerda. Tem hora que eu estico, aí minha mão direita se afasta da esquerda. Tem hora que eu afrouxo, volta. Entendeu? Ele ficava assim, que nem ligado a ela por elástico. Tinha hora que se afastava, tinha hora que se aproximava. Tinha hora que se afastava, tinha hora que se aproximava. E ele, doutor Bezerra, diz assim: agora parecia que esses antilhos magnéticos, como elástico, estavam começando a se romper. Tá? Seu aspecto, o aspecto desse espírito, como ele disse aqui, era o típico padrão dos escravos africanos vindo para o Brasil em tristes épocas do lamentável tráfico negreiro. E, quando encarnado no pretérito, seria homem certamente assaz primitivo, acusando possibilidades assustadoras para a prática de abominações. Talvez, o doutor Bezerra está querendo dizer, né? Fosse um daqueles escravos de alguma aldeia, que ainda era uma aldeia assim, muito primitiva, né? E que por isso fosse muito agressivo, porque vieram escravos de todo tipo.
para o Brasil. Vieram escravos para o Brasil que faziam parte de cortes, príncipes, princesas, né? Que vieram de reinos que foram destruídos e eles foram escravizados. E tem outras aldeias, aquelas aldeias mais simples, né? Como nós não temos nossos indígenas aí nas selvas que não têm contato, né, conosco, que vivem lá isolados, as tribos isoladas. Não são esses indígenas das tribos isoladas não são semelhantes aos indígenas que caminham aqui conosco, dessas aldeias que têm, inclusive, um comércio. São diferentes. Então, talvez ele fizesse parte de um grupo que fosse aquele grupo mais afastado, que não tivesse tanto contato assim, né, com os ditos civilizados, né? E por isso ele trazia ainda essas práticas, né, de guerra, ainda ligadas à cultura dele, né? E doutor Bezerra usa esse termo, selvagem, né? Então, lembrando práticas de abominação, da mesma maneira que nós temos essas tribos isoladas, quem pode dizer que essas tribos indígenas que nós chamamos dessas isolados, eles não sejam canibais? Não é? Quem poderá dizer que eles não sejam? Uma vez eu estava vendo uma matéria sobre isso, de uma dessas tribos aí isoladas, que tem esses indigenistas, inclusive um deles foi até aquele que foi morto, né, lá no Amazonas, lembra? Com um fotógrafo. Esses indigenistas, com o tempo, eles vão se aproximando dessas tribos. Inclusive, tem uma cena que eu nunca esqueci. Eu achei esse vídeo lindíssimo. Porque eles acabam se aproximando tanto desses grupos ainda bastante isolados e quase se misturando com eles, aprendendo a língua deles. Então, tem uma cena muito linda. Aconteceu um mês ou dois antes dele ser assassinado. Ele sentado na selva, junto com alguns deles, ele usando aquela roupa bem simples, né? E ele cantando uma música dessa tribo. E ele falava a língua dessa tribo. Então, ele cantando e os índios cantando com ele, uma música indígena. E ele cantando, você via como ele estava inserido naquele contexto. A emoção dele cantando. Esse vídeo é lindo. Ele encostado no tronco, cantando aquela música indígena, com aquele grupo ali, que era um grupo desses mais afastados ainda, né? E ele cantando com eles aquela música. E eles o considerando como igual, como igual. Tanto que, quando ele morreu, eles fizeram uma cerimônia lá. E depois eu li uma matéria aonde dizia que algum desses grupos, dessas tribos isoladas, eles fazem cerimônia, aonde, lá entre eles, quando alguém morre, eles fazem cerimônias que nós chamaríamos de abomináveis. Entendeu? Para as nossas práticas. Chamaríamos de abomináveis, mas que está lá dentro da cultura deles. É isso que o doutor Bezerra está dizendo aqui. Na visão dele, de homem da cidade, né, doutor Bezerra, né, ele diz aqui, quando encarnado no passado, seria esse escravo, homem certamente assaz primitivo, talvez de uma dessas tribos isoladas, né? Acusando possibilidades assustadoras para a prática de abominações. Como seria visto para um homem do início do século XX o canibalismo? Não é uma prática abominável, ainda mais na igreja, a prática abominável. Mas nós, hoje, no século XXI, para aqueles que estudam e conhecem um pouco de sociologia, nós sabemos que temos que respeitar. São práticas daquela cultura. Nós não podemos chamar de práticas abomináveis. Nós não poderíamos adotar essas práticas.
não é? Mas eles, essa prática dentro da cultura deles, tem lá a razão de ser. E a gente não julga. Aí, mas aqui é doutor Bezerra de Menezes, início do século XX. Então, ele diz aqui, distinguindo minha preocupação ao recordar o fato, o fato dele ter visto aquele espírito, no momento, novamente se expressou a entidade protetora de Angelita. Aqui vai falar novamente o benfeitor. Observa a vossa estranheza. Preclaro, quer dizer, querido irmão, ante a imagem do acompanhante invisível da minha pupila, sobre a terra. E não será para mim nenhum desdouro colocar-vos, quer dizer, nenhuma vergonha, né? Colocar-vos a par dos acontecimentos chegada esse infeliz delinquente em nossa pobre firma. Excusei-me novamente e, declarando-me respeitador dos dramas alheios, que não deveria devastar, mas a entidade amiga prosseguiu. Doutor Bezerra quase disse para ele assim: olha, não quero saber muito da vida dela, não. Não estou interessado. Mas a entidade, o benfeitor, insistiu que ele soubesse. Honro-me no trabalho de vos dar a conhecer o drama de Angelita. Aldemar, não ignoro que aprecias as belas letras, aprazendo-vos mesmo praticá-las desde longa data. Um dia, quem sabe, quando vos aprover, podereis contá-la aos vossos amigos. Então, o benfeitor está dizendo que ele está vendo que o doutor Bezerra gosta de escrever. Quem sabe no futuro, doutor Bezerra não escreveria livros? Ele está falando isso. E doutor Bezerra escreveu, né? Através do Ivone da Amaral Pereira, através do Chico Xavier. Então, ele diz aqui, um dia, quem sabe, o benfeitor diz para o doutor Bezerra, você não vai escrever livros. Quando vos aprouver, podereis contá-los aos vossos amigos terrenos, porquanto será lição expressiva para o leitor atento, ao passo que encerrará a revelação interessante para o pesquisador dos destinos da alma humana, como da severidade e justiça da lei eterna. Então, o benfeitor está dizendo, quem sabe no futuro, você não poderá contar a história de Angelita para os seus amigos terrenos como um ensinamento. Deteve-se o benfeitor um instante, em gracioso gesto meditativo, e continuou. Sim, o drama, cuja segunda parte acabamos de assistir, teve origem nos dias depressivos do Brasil colonial. Ó, meu irmão, quase que de um modo geral, julga os brasileiros que seus espíritos provêm de encarnações havidas em países europeus, civilizados e aristocráticos tão somente. Então, ele diz que os brasileiros pensam que a maioria deles reencarnou no passado somente em países da Europa. Vida passada, eu fui europeu. Né? Ele diz que a maioria da gente pensa isso. Aí ele diz assim, quando a verdade, ele não diz todos, mas ele diz que a maioria dos brasileiros pensam que as suas reencarnações anteriores foram em países da Europa. Mas ele diz que, na verdade, essa grande parte dos brasileiros tem sua reencarnação, viveram em reencarnações passadas dos dias da colonização afro-portuguesa. Então, ele diz aqui, julga os brasileiros que seus espíritos provêm de encarnações havidas em países europeus civilizados e aristocráticos, tão somente, quando a verdade é que grande parte dos brasileiros provém dos dias da colonização afro-portuguesa, dali mesmo do Brasil, primitivo e infeliz de antanho. Certamente que imigraram para a terra de Santa Cruz, vieram de fora para o Brasil, falanges de indianos, de gregos, de franceses, de espanhóis, de orientais, que nesse país reencarnam na esperança de se furtarem aos velhos ambientes onde delinquiram vezes seguidas e cujas passagens, eles reencarnaram na esperança de se furtarem, de fugirem aos velhos ambientes onde delinquiram, onde cometeram muitos crimes, seguidas e cujas paisagens aviventariam em suas consciências as acusações mórbidas do passado, aos quais as próprias sutilezas mentais agiriam como intuições angustiosas. Então, muitos desses espíritos pediram para reencarnar no Brasil
para não reencarnarem mais na Europa, porque lá existem lembranças terríveis de como eles agiram. Todavia, será prudente não perder de vista que o Brasil, da sua descoberta alvorada da abolição da escravidão africana, quer dizer, de 1500 a 1888, que em seu seio medrou profusamente, tripudiou sobre os deveres do cristão, escravizando em condições acerbas homens inofensivos e fáceis de se conduzirem para Deus, porque, na sua maioria, não eram mentalidades primitivas, e sim reencarnações de povos ilustres, mas criminosos, que buscavam redenção sob a humilhação da cor negra, quer dizer, da escravidão, humilde e cativa, arrependidos e desejosos do progresso e cujos sofrimentos e lágrimas ecoam ainda nas ondas do éter adjacente, do país como estigma infamante, caindo então seu desarmonioso efeito em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem através do feito reencarnatório. Então, quer dizer o seguinte, tem um texto, esse texto eu perdi, é muito difícil de achar, do Richard Simonetti, onde ele fala o seguinte, que muitos desses escravos, desses homens africanos, né? Angola, Sudão, né? Que vieram para o Brasil, muitos desses espíritos que reencarnaram na África e depois vieram para o Brasil, reencarnaram aqui, vivendo aquela escravidão terrível, muitos deles são espíritos de gregos, romanos, babilônios, daqueles povos, entendeu? Que destruíram, massacraram na Europa. Desde a época de Abraão até César e por aí vai, né? Aqueles bárbaros violentos, por exemplo, citar um exemplo aqui. Durante as invasões bárbaras, né, onde Jesus Gonçalves até liderou grupos bárbaros, né? Nós sabemos da história de Jesus Gonçalves. As batalhas eram atrozes, eram atrozes. Tanto do lado dos chamados bárbaros, como do lado daqueles que os enfrentavam. Mas quando o Império Romano cai, os bárbaros é que estão no auge. Cada hora um entre auge. Os bárbaros estão no auge. E eles, quando atacavam as cidades, eles passavam como trator. As batalhas eram terríveis. Então, contam histórias. E não eram apenas os homens que eram violentos, as mulheres também. Eram guerreiras. Na hora do enfrentamento ia todo mundo. Então, tem um amigo espiritual que ele conta uma história das mulheres. Eu não me lembro qual era o povo, mas era esse Gengis Khan, esse povo aí, né? Gengis Khan, as tribos nômades que vinham do norte, né? Que elas, quando viam que iam perder a batalha, para não serem feitas de prisioneiras pelos europeus e servirem como escravas, elas pegavam os filhos, abraçavam os filhos, e haviam aquelas lutas de bigas, né? Vinham as bigas, elas se jogavam com os filhos na frente das rodas das bigas ou na frente dos cavalos. É aquela coisa, não se deixar fazer. Porque quando era feito prisioneiro, não era fácil, não. Eles matavam as crianças, levavam as mulheres, tornavam escravas sexuais, aquelas coisas todas. Então, muitas delas, que eram mulheres cruéis também, não eram só os gays, elas também eram cruéis. Quem assistiu aquela série Viking, que se passa bem depois, sabe que as mulheres também não eram. As guerreiras também eram violentas. Elas agarravam os filhos e quando viam os carros, né, aqueles soldados romanos ou de outra, os persas, vinham, elas se jogavam na frente dos cavalos, eram aqueles 3, 4, 5 cavalos, né? O cara vinha com aqueles. Elas se jogavam na frente dos cavalos com os filhos. E os cavalos passavam por cima, tudo.
Esses espíritos guerreiros que cometeram muitas atrocidades no passado, né? Assírios, persas, romanos, né? Babilônia, todos eles altamente violentos, muitos deles vão, como processo de reparação, encarnar na África. Na África. Richard Simonetti que escreve essa coluna. Vão reencarnar na África. E com as questões imperialistas na África, né? Eles serão levados como prisioneiros e vão servir como escravos, muitos deles, aqui no Brasil. Vocês já repararam quem são esses povos também que os fizeram escravos? Franceses, belgas, nem não falar nem dos belgas, belgas, ingleses, portugueses, espanhóis. Vocês já deram uma olhadinha na seleção francesa? Já viram a seleção francesa? Se tiver um homem branco na seleção francesa, tem muito. A seleção francesa. A França foi um dos países mais imperialistas. O que a França fez na Argélia foi uma coisa absurda. Em outros países da África. O que a Bélgica fez também foi terrível. Aquele rei que eu não gosto nem de falar o nome dele. Coisas terríveis. Já deram uma olhada da seleção francesa? Quem defende hoje a bandeira da França lá na Copa do Mundo? Quase toda a seleção francesa é negra. Quase toda. Entendeu? E os franceses brancos vão para os estádios aplaudir e gritar: é nosso, é nosso! Vão aplaudir os negros que representam a França hoje, porque eles nasceram na França, e que lá no passado eles fizeram de escravos, mataram e trucidaram. Hoje, eles até se ajoelham ao chão de um Mbappé, que é negro, e de outros. Não é interessante isso? A Alemanha, jogadores negros. Aí eu fico pensando, lembra daquele senhor lá que comandou em 1945? Se ele visse na Alemanha o povo alemão batendo palma para um jogador negro. Em outros países também, né? Outros países também. Mas muitos desses soldados, desses guerreiros brancos, o norte da Europa, né? Aqueles bárbaros, que a maioria eram brancos, louros, vão reencarnar na África e vão ser feitos prisioneiros e serão trazidos para o Brasil. Então, ele diz aqui, isso é o que o benfeitor fala do doutor Bezerra. Ele diz aqui, ó, todavia será prudente não perder de vista, eu estou no meio do 11º parágrafo, que o Brasil, da sua descoberta, lá desde 1500, a alvorada da abolição da escravatura africana, foi em 1888, né? De 1500 a 1888, que em seu seio, o Brasil, em seu seio, medrou profusamente, onde aqui sofreu profusamente, tripudiou sobre os deveres do cristão, porque o Brasil é um país cristão, não é? Como é que você pode admitir que um país cristão tem escravos? Fizesse aquelas barbaridades com os escravos. A terra do cruzeiro, olha só. E fizesse aquela barbaridade toda. Escravizando em condições acerbas, terríveis, homens inofensivos, os africanos, fáceis de se conduzirem para Deus. Porque, na sua maioria, esses homens não eram mentalidades primitivas. Esses africanos não eram mentalidades primitivas. E sim reencarnações, eles, em grande parte, de povos ilustres, mais criminosos. Os homens que reencarnaram na África, que buscavam esses espíritos redenção, reparação,
sob a humilhação da cor negra. Foi a cor da escravidão, né? No século do século XIV para cá, porque escravidão lá do passado branca teve aos montes, mas do século XIV para cá os escravos eram negros, né? Humilde cativa, esses espíritos arrependidos das barbaridades que fizeram e desejosos do progresso, e cujos sofrimentos e lágrimas, como escravos que viveram, ecoam ainda não nas ondas do éter adjacente do país, ecoam ainda na atmosfera espiritual do planeta Terra. O sofrimento deles ainda ecoa na atmosfera espiritual do planeta Terra, como estigma, quer dizer, a nos lembrar, como estigma inflamante, caindo então o seu desarmonioso efeito em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem, através do feito reencarnatório. Então, nós, aqueles que fizeram essas nações africanas escravas, quando esses homens encarnam, né, esses que se tornaram escravos encarnam, ou como o nosso país ainda tem essa atmosfera espiritual, onde nela ressoa os gritos, as lágrimas desses que sofreram a escravidão, aqueles que foram aqui no Brasil, senhores e senhoras escravos, sinhais, aqueles que colocaram esses homens no tronco, suas consciências ainda não os abonaram, entendeu? Muitos de nós que estamos aqui, encarnados, podemos ter sido, no passado, um senhor de escravo, um barão daqueles, um dono de uma daquelas usinas de açúcar, né? Que é onde a coisa foi começando e depois veio para as fazendas de café. Pode ter sido um dono daquelas minas de diamante, minas de ouro, onde os escravos entravam e morriam lá de tanto trabalhar. Nós podemos ter sido um deles. E a nossa consciência dói quando ecoa à nossa volta, nas ondas do éter adjacente do país, a dor, o sofrimento deles. Se o barulho do vulcão Krakatoa, que explodiu em 1892, lá na Ásia, o som dele ainda reverbera no espaço, foi a maior explosão já ouvida no planeta Terra. Foi a explosão do vulcão Krakatoa. Esse vulcão ficava numa ilha que fazia parte do arquipélago. A explosão foi tão terrível que o arquipélago desapareceu. Foi riscado do mapa arquipélago. Outras ilhas depois apareceram. Mas foi uma explosão tão terrível, equivalente a não sei quantas bombas atômicas, foi o barulho mais forte que ecoou no planeta Terra até hoje. Foi do vulcão Krakatoa, em 1892, por aí. Esse barulho ainda reverbera no espaço. Da mesma maneira, reverbera ainda no espaço o som dos gritos, das lágrimas, das dores desses que nós tornamos escravos aqui no Brasil. Não importa o passado deles. Não importa o passado deles. Não importa que eles vieram para reencarnar. Mas aquele que, tipo assim, há necessidade do escândalo. Mas ai daquele que promoveu o escândalo. Não é isso que dá no Evangelho? Muitos de nós promovemos o escândalo. Nas nossas consciências ainda dói esse peso. E é o que ele diz aqui, ó. Caindo, então, o seu desarmonioso efeito desse estigma infamante em ricochetes especiosos sobre os culpados de ontem, através de efeitos reencarnatórios. Então, muitos de nós estamos hoje passando algumas dores, algumas dificuldades, porque Sinhazinha, não é? Obrigava aquela jovem a fazer coisas abomináveis. E o senhorzinho também fazia coisas
abomináveis. Até a igreja participou disso, porque muitos padres, e não só da igreja, não, muitos religiosos de outras religiões também tiveram seus escravos. Então está todo mundo mergulhado na mesma coisa. É isso que ele está tentando dizer. E muitos desses escravos, não todos, mas muitos, foram aqueles antigos guerreiros do passado, que também, lá nas regiões onde viveram, praticaram todo tipo de abominação. Como diz Jesus, ninguém sairá daqui até pagar seu último centavo. Mas muitos desses espíritos lá do passado, arrependidos, pediram provas difíceis. Pediram as provas. Olha aí o que nós estamos estudando de fatalidade. Eles pediram essas provas e vivenciaram essas provas na escravidão. Nasceram na África, trazidos para o Brasil. E não só o Brasil, né? Quase toda a América do Sul e América Central. Vai ver lá o Haiti e outros países, né? Como tem a representação da mão escrava africana. Então, nós vamos parar por aqui, tá? Semana que vem, dia 29, é o parágrafo 12. 29/6/26. Assim é, meu excelente irmão, diz o benfeitor para doutor Bezerra. Assim é, meu excelente irmão. É parágrafo 12, 29/6, tá? Ah, falando do Krakatoa, né? Ah, não, aqui é outra coisa. Krakatoa já falei. Então, gente, vamos encerrando aqui, agradecendo muito a Deus, a Jesus, para a gente ver que não tem vítima nessa história, né? Não tem vítima nessa história. Tem espíritos que precisam de educação, passar por um processo educativo. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essas bênçãos que todos nós recebemos, e que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade, né? Que o momento é de educação. A palavra do momento é educação, para que a gente possa realmente, né, vencer essa prova que escolhemos para essa nossa encarnação. Porque, com certeza, ela é a melhor que nós já tivemos. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco a gente está de volta para a nossa palestra pública, né? Com o nosso irmão Oswaldo Francisco. O tema que o nosso irmão vai falar é a importância dos valores morais na educação como prevenção da dependência química e de outras dependências, né? Que nós temos, de outras dificuldades que nós temos. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco, 18h30, a gente volta para a palestra.